gente, hoje eu tô aqui na Paulista, tô chegando aqui na livraria Martins Fontes. Hoje tem um encontro de blogueiros solidário, promovido pelo Cappuccino e Bobagens e também pela ABTO. Muito bacana, então daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês. Vamos lá. Eu sou Renata, eu sou Priscila. Sou a Dai, já falei com vocês. Sou o André. E nós compomos um núcleo de captação do Hospital Israelita Albert Einstein e somos voluntários na Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, que é vizinho aqui na Avenida Paulista. Quando vocês quiserem nos visitar, a gente está lá às quintas-feiras pela manhã, só que a gente combina previamente para a gente ter um horário certinho, para a gente poder sentar e acolher vocês da melhor forma, tá? A ideia aqui partiu, né, de vocês e por meio da Bruna entrando em contato conosco, quis saber se a gente tinha disponibilidade de a gente estar aqui numa tarde como hoje, né, tá discutindo sobre o assunto, sobre a questão de doação de órgãos e tecidos. Então a ideia aqui é tirar o máximo possível de dúvidas que vocês tenham. A gente vai falar da melhor forma. Se vocês não entenderem, por gentileza, falem que a gente vai tentar esclarecer, porque se vocês não entenderam, porque a gente não foi claro. A ideia é que vocês saiam sabendo um pouco mais, porque vocês conseguem, na linguagem do jovem, passar a informação que a gente quer. Que a ideia é assim, o que é ser doador? Por que eu tenho que ser doador? Porque eu quero ser doador? Aonde eu, como cidadã ou cidadãos, são poucos aí, homens, preciso falar deles, né? Pode se encaixar nesse contexto sobre a doação. Tudo bem? Então vamos lá. Qual o órgão é mais difícil de ser doado? Seria isso? Sim. Ok, quem quer responder? Então, antes da gente responder essa pergunta, eu acho que é importante a gente esclarecer o que é ser um potencial doador de órgãos. Então, a gente tem a possibilidade de ser doador de órgãos e doador de tecidos. Para você ser doador de órgãos, a gente tem duas condições. Pode ser o doador vivo, que é naquele caso que o irmão seu, um familiar seu, tem um órgão duplo e você pode doar para um familiar. O mais comum são os rins. E o doador falecido, que é o doador que está em morte encefálica, que provavelmente vai ter uma pergunta aí que vai tratar sobre isso. Né? Por que eu tenho que falar sobre isso? Porque para a gente entender qual que é o órgão mais difícil, a gente tem que entender por que ele é o mais difícil. Então, os órgãos torácicos, que é o coração e o pulmão, são os órgãos mais difíceis da gente conseguir captar, porque, do ponto de vista da condição clínica, é mais difícil eu conseguir deixar esses órgãos sadios para poder ser transplantado em outro paciente. Então, é difícil eu ter um coração e um pulmão para ser retirado e implantado em uma outra pessoa por conta das condições que envolvem a morte encefálica. Então, o que é a morte encefálica? O cérebro parou de funcionar e os órgãos estão funcionando de forma artificial, né, com um aparelho que faz o paciente respirar e com medicações que faz o coração continuar batendo. E esse artifício faz com que seja difícil a gente manter esses órgãos que são os mais nobres, né, coração e pulmão. Então, os órgãos mais difíceis da gente conseguir transplantar são justamente esses órgãos que são difíceis de captar e de se fazer todo o procedimento cirúrgico. Se a gente vê as estatísticas do transplante, a gente percebe que a gente faz muito transplante de fígado e de rim, que são os órgãos mais fáceis de a gente manter para se implantar em outro paciente. E a gente faz muito menos transplante de coração e pulmão. Em São Paulo, por exemplo, a gente faz por ano 12 mil mais ou menos transplantes de rim, juntando falecido e vivo. E a gente faz menos de 200 transplantes de coração, só para vocês terem uma ideia da dimensão de que é isso. Então é bem mais difícil a gente conseguir um coração e um pulmão do que o rim e o fígado, por conta da condição da morte encefálica mesmo. Se eu for compatível com o paciente, posso doar estando viva ou é proibido? Eu acho que é meio complementando o que a Bri já falou. Existe o transplante que chama intervivos, né, que é o transplante com pessoas vivas, ou seja, se você tiver um irmão, um marido, né, na verdade, aqui no Brasil é autorizado até segundo grau, né, aparentados até segundo grau. Então, se você tiver um parente até segundo grau que esteja precisando de um rim, normalmente pessoas que estão fazendo hemodiálise, acho que todo mundo conhece alguém, né, ou já ouviu falar dessa situação, pode ter esse tipo de doação, que é o que a gente chama de doador vivo. Né? Não é proibido, é legalizado aqui no Brasil
desde que seja aparentado até segundo grau. E se for até segundo grau, tem algum problema? Tem casos, mas existe todo um acompanhamento, né, com psicólogos, para que não haja nenhum tipo de barganha ou troca. Então, essa pessoa vai ser acompanhada e depois vai precisar de uma autorização judicial também. Né? Então, é um processo que existe, é feito, mas não tão simples quanto se fosse um aparentado. Complementando, independente se vai ser doador vivo ou falecido, a maioria dos centros transplantadores enviam a documentação no pré-transplante, no ambulatório de pré-transplante, para um juiz. Então, esse juiz vai deliberar dizendo se é a favor ou contra aquele transplante. Isso, para nós, somos profissionais da área da saúde, é muito mais tranquilo, porque a gente está sabendo que legalmente foi aceito esse transplante, para que não haja realmente comercialização. Então, alguns centros transplantadores aqui na capital de São Paulo, existe esse tipo de procedimento, como também é o direito do centro transplantador fazer transplante somente de aparentados. Ok? Independente da lei que a gente esteja sendo regido nesse momento, todas as equipes que estiverem trabalhando com isso têm, antes de tudo, respeito por aquele que morreu e respeito pela família. Então a gente vai estar sempre perguntando para a família qual é o desejo, né? Porque nós apenas vamos intermediar a realização daquele desejo. Se é não, a gente vai entregar o corpo para as cerimônias fúnebres, ou sim, nós vamos promover isso, tá? E não é uma coisa banal, pelo contrário, é extremamente respeitoso e nos cabe, como multiplicadores, fazer que isso seja realmente respeitoso, tá? Então, nessa questão, pelo menos do nosso grupo, que a gente pode estar falando, porque a gente é cobrado, né? E a gente é cobrado moralmente, por nós mesmos também, para aqueles que a gente atende, que a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, principalmente por aquele que já se foi. Tá bom? Muito obrigada. É isso, acabei de sair com presentinhos da FUT, também da BTO. Eu e as minhas estamos indo embora. Fala um oi, Camiletes. Oi. Faz o mexendo do seu canal, por favor. Camila, cuida da Camilete. Por favor. As duas aqui fugindo, mas elas não vão conseguir, por favor, dona Carol. Oi. Faça o mexendo do seu canal. Poderosaeatrevida.com. Muito bem, muito bem. E agora falta outra ali que também tá vlogando, né? A dona Thaís ali, que acabou de começar, né? A gente deixa, né? Ela pra depois. Esse aí é meu povo. Mas tudo bem. Estamos indo embora aqui da livraria. Bem bacana. E até mais. Voltando agora da dona Thaís aqui, que ela estava vlogando também, né? Tô com muita raiva dela. Vocês vão ver. Acessa lá no meu canal, vocês vão ver, tá bom?